Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Muito boa noite a você, ouvinte que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.fg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de quinta-feira sou eu, Daniela Vessiani, e daqui a pouquinho estarei acompanhada do Ildeu Youssef. E no programa de hoje você confere uma entrevista sobre o judô em Goiás. No quadro Um Gol para a História teremos uma narração de arrepiar. Além disso, vamos trazer as principais notícias do que está rolando no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. Agora sim está aqui comigo o Ildeu Youssef. Muito boa noite, Ildeu. Boa noite, Daniela. Boa noite, caro ouvinte. Vamos começar falando do Vila, a equipe que tem vivido uma fase bastante harmoniosa com a sua torcida. O Colorado está embalado no Campeonato Brasileiro e divide a liderança com o Fortaleza. Pois é, Ildeu. E o lateral Maguinho, que pelo terceiro ano seguido defende as cores coloradas, caiu nas graças do torcedor e a prova disso ocorreu na semana passada. Assim que Daniel Alves foi cortado da Copa do Mundo por motivo de lesão, boa parte da torcida do Tigrão brincou nas redes sociais que o substituto com a camisa canarinha deveria ser Maguinho. Brincadeiras à parte, a diretoria do Vila, na tarde de ontem, concretizou a negociação de 2 jogadores nas categorias de base para o futebol suíço. O atacante Felipe e o volante Baltazar, que já atuaram pela equipe profissional, vão para o Sion. Os 2 atletas que viajaram junto com o presidente Essival Martins vão retornar e ficar à disposição da comissão técnica até o final do mês de maio. O Vila vai receber aproximadamente R$1 milhão pela venda dos jogadores e ainda vai ficar com parte dos direitos econômicos. E o Goiás vai ter os reforços de Léo Senna, Renato Cajá e Felipe Gedós para a partida de amanhã contra o Guarani no estádio Serra Dourada. Os atletas treinaram entre os titulares e foram relacionados para o confronto. Já Gilberto Júnior, Giovani e Lucão deixam a equipe. De acordo com o técnico Ney Franco, o Verdão vai atuar com 2 atacantes bem abertos pelas pontas, Thiago Luiz e Carlos Eduardo. E o meia Felipe Gedós vai fazer a função de centroavante em determinados momentos da partida. O treinador esmeraldino acredita que o Guarani vai ser um adversário complicado, sobretudo pela postura que costuma adotar nas partidas fora de casa. O jogo desta sexta em Goiânia vai ser às 7h15 da noite. Na tarde de ontem, o meia Felipe Gedós foi apresentado no Goiás e em seu discurso falou em resgate da carreira. O atleta chegou a Goiânia com status de reforço de peso por ser uma esperança do clube. Gedós é peça para qualificar o setor de criação e melhorar os números ofensivos da equipe. O meia vai ter a grande responsabilidade e a missão de conduzir a reação esmeraldina na Série B. O atleta ressaltou que seu objetivo é ajudar o Goiás a chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. E entre os torcedores esmeraldinos, o meia ganhou respaldo ao declarar que conhece o tamanho e a história do Verdão. Mesmo que o início do time não tenha sido bom, ressaltou que tem mais 32 jogos para mudar essa história. E você, amigo ouvinte, vai poder acompanhar amanhã o jogo do Verdão na transmissão da Rádio Universitária. A equipe Doutores da Bola vai fazer a cobertura da partida a partir das 7 horas da noite.
Então sintonize seu rádio nos 870M ou acompanhe pelo site www.radio.ufg.br para saber todas as emoções deste duelo. Agora vamos falar do Atlético. O Dragão volta a campo no sábado para encarar a Ponte Preta, no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. O rubro-negro vai em busca dos seus primeiros pontos fora de casa. E para esta partida, o comandante Cláudio Tencati não vai poder contar com o meia Thomas Bastos. Na tarde de ontem, o jogador foi punido com 2 jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. A pena é devido à expulsão na derrota para o Coritiba pela segunda rodada da Série B. O jogador já cumpriu um jogo diante do Guarani e agora vai desfalcar o Atlético apenas contra a Ponte neste sábado. Na vaga de Thomas, entra o volante Rômulo, que retorna à equipe. O Dragão deve ter pelo menos 2 mudanças para o duelo contra a Macaca, já que o time não vai poder contar com Tito e Thomas Bastos. E o lateral Alisson falou a respeito. São 2 jogadores muito importantes na nossa equipe, né? Tanto nas suas qualidades dentro de campo, como uma liderança, 2 líderes que a gente perde dentro de campo, das pessoas para referência do grupo, mas acredito que os jogadores estão entrando, o Tencati tem procurado melhor e acredito que vão corresponder à altura. O Atlético perdeu as 2 partidas que disputou como visitante, sendo derrotado pelo Coritiba e CRB, respectivamente. E na última rodada, a equipe não saiu do zero contra o Londrina jogando em casa. Alisson também destacou que agora o Dragão vai encarar a Macaca, na tentativa de recuperar esses pontos que foram desperdiçados. E ainda disse que para o time, isso precisa ser corrigido, alguns erros cometidos na última partida. Acredito que tivemos alguns erros contra o Londrina, né? O professor Tencati vem trabalhando a semana aí para corrigir esses erros que a equipe cometeu. E sim, queremos buscar a vitória, queremos fazer o nosso melhor. Independente se for dentro ou fora de casa, vamos sempre estar buscando os 3 pontos. Estando lá em cima é bem melhor, né? Do que você estar no descenso. Então, acredito que a gente vai buscar. Quanto mais perto do primeiro colocado a gente estiver, ou se não em primeiro, será melhor para o Atlético. Para o Atlético, que está na 11ª colocação com 7 pontos, o duelo de sábado é visto como um jogo de extrema importância na luta pelo acesso. Pois é, Dani. O time campineiro, em caso de vitória, pode chegar a 10 pontos e voltar à briga direta por uma vaga no G4. Porém, caso sofra mais um revés, a equipe vai entrar na luta contra a zona da degola. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. E no Além do Futebol de hoje, iremos falar do judô, que é uma modalidade esportiva olímpica praticada desde o século XIX. Criado no Japão, o esporte tem como objetivo aprimorar a mente, o espírito e o físico do atleta. Hoje, nesta edição do Além do Futebol, o repórter Fabrício Vera traz uma entrevista com o presidente da Federação Goiana de Judô, Josmar Amaral Gonçalves. Eu queria saber as principais dificuldades da prática esportiva do judô no estado de Goiás. Talvez a questão geofísica, né? O estado de Goiás é um estado muito amplo, grande, diferente, assim, por exemplo, de Brasília, que é um quadrilátero, mais fácil a participação em treinamentos. Vir para a competição estadual em Brasília é mais fácil, né? Aqui em Goiás o estado é muito grande, a gente tem cidades participantes aí, tipo Itapuranga, temos aí Rio Verde, Jataí, pessoas do entorno de Brasília, Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Itumbiara. Então, são cidades um pouco mais longe para participar dos eventos à distância, talvez seja um complicador. Mas não por isso, a gente tem uma participação maciça de todos. A maioria vem porque querem participar e aparecer a título nacional. Questão de patrocínio, tem dificuldade sobre isso? Então, patrocínios hoje, o esporte depois das Olimpíadas é uma outra situação. Acho que, inclusive, as confederações sofrem um pouco, né? Mas o trabalho profissional acaba pessoas interessadas indo atrás e conquistando seu espaço. Em Goiás, nós recebemos o apoio do Proesporte, né? Este ano a gente teve o apoio para o campeonato goiano, né? Assim, em termos de logística, premiação, através da MedCommerce, Proesporte, Governo do Estado de Goiás e Seduz. Isso ajuda muito a gente, foi um diferencial e durante todo o ano a gente está recebendo esse apoio. Em contrapartida, divulgando a marca, né? São muitos atletas
envolvidos, né, acaba levando a marca da Medcommerce e todos os nossos colaboradores a toda a mídia, né, todo tipo de mídia acaba sendo bem divulgado. Isso aí é uma contrapartida muito importante que, sem dúvida, traz retorno para o patrocínio. Quais são atualmente as maiores promessas do judô goiano? Este ano agora é um momento ímpar. Para se estar na seleção brasileira, você tem que se ranquear, você visar a seleção, a Olimpíada de Tóquio, por exemplo, você tem que ser pelo menos campeão brasileiro na classe principal, que é a sênior. Então, é toda uma construção, um trabalho assim a longo prazo, e os atletas já têm que estar envolvidos. Em Goiás, a gente tem alguns atletas de Goiânia, né? Temos aí tipo um Carlos Carvalho, temos um José Neto, alguns atletas, mas assim, a gente conta em uma das mãos, né, esses atletas que poderiam estar, mas sempre acreditando no potencial. Depende de dedicação, de planejamento, de esforço, né, e estar lado a lado com a federação. A porta de entrada para qualquer evento internacional parte pela federação, parte dos nossos eventos estaduais, não tem outro caminho. Aqui nós somos a porta de entrada. Então você citou que para crescer no judô é um processo demorado assim, e se uma pessoa quiser iniciar a prática do judô, qual que é o ponto de partida para ela começar? Hoje, a federação, nós temos vários clubes, né? Nós temos nossa página na internet, nossas redes sociais, né? O Judô Goiás, nós temos o www.judogoias.com.br, lá nós temos uma relação de clubes filiados, todo o estado de Goiás. O primeiro passo é entrar em um clube, uma academia que seja afiliada à federação. Sem isso, você não vai participar das competições e não vai ter essa expectativa, essa perspectiva de estar no Olimpíada ou em eventos internacionais nacionais. E a idade, nós temos um parecer da Unesco, que a gente sempre fala, né, e do Comitê Olímpico Internacional, que o judô é o principal esporte como ferramenta educativa. Crianças, jovens, 3 a 21 anos de idade podem praticar judô. Então, quanto mais cedo você entrar, buscando realmente uma academia, uma escola que esteja afiliada à federação, você parte à frente. E principalmente como ferramenta de educação. Atualmente, como está o judô goiano no cenário nacional? Nós tivemos agora recentemente, né, 20 a 22 agora de abril, um campeonato que é porta de entrada também para a seleção brasileira, né? Onde os atletas buscam resultado para participar nos brasileiros finais. A gente fez o brasileiro regional, que é a nossa região. Nesse regional nosso, compreendendo 7 estados, os estados do Centro-Oeste, Brasil, DF, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre e Tocantins, são 7 estados. Então, neste evento, nós conquistamos a terceira colocação em nossa região. Assim, entre os 27 estados do Brasil, eu acredito que a gente esteja entre os 10 melhores, concorrendo aí com São Paulo, Rio Grande do Sul, que tem grandes clubes, né? Rio de Janeiro, que tem grandes clubes, Minas Gerais, tem Minas Tênis, Paraná, que são estados, Mato Grosso do Sul, sobressai, Ceará, a gente está nesse meio, né? Então eu acredito que a gente esteja entre os 10 melhores, e principalmente, assim, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, né? São Paulo é o celeiro do judô, são muitos praticantes, né? Então, a gente concorrer com esse pessoal em questão de quantidade e qualidade é difícil, mas sempre temos atletas espontâneos, como eu falei com você, a gente sempre tem essa expectativa e basta treinar e participar que se conquista muita coisa. Só para finalizar, o senhor tem mais algum adendo, mais alguma coisa para falar sobre o esporte para o público aqui da Rádio Universitária? Então, Rádio Universitária, desporto universitário, né? O judô é praticado de várias maneiras. Uma delas é o desporto universitário, o desporto escolar, que são bases, também são portas de acesso. E a gente conclama assim, pessoal, quem vê a possibilidade de treinar judô, querer competir, competição é um ramal do judô. Mas o grande teor do judô é simplesmente a formação educacional das pessoas. O judô é ferramenta ímpar na educação. Todas as famílias entendessem isso. Na hora que a criança nasceu, aprendeu a andar, ou às vezes aprender a andar de judô é ferramenta ímpar na formação educacional de todas as pessoas. Então, a gente sempre divulga isso. Lembrando, lá no Japão, é o esporte principal na formação educacional. O judô é para educar, melhorar o mundo, né? Esse é o principal objetivo do judô. Presidente Josmar Amaral Gonçalves, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para essa entrevista e de uma boa noite. Futebol pelo mundo. E ontem foi noite de Copa do Brasil.
O Atlético Mineiro foi até a Arena Condá para a segunda partida contra a Chapecoense e a Chape flechou o Galo. Pois é, Yudeu, o confronto terminou empatado em 0-0. Com uma baixa qualidade técnica, nenhum dos dois times conseguiu furar a defesa adversária e a partida acabou sem gols. Como o primeiro duelo pelas oitavas também tinha terminado empatado em 0-0, a partida foi para os pênaltis e dessa vez não teve São Vitor, conseguindo fazer milagre. Por outro lado, Jandrei já começou bem e defendeu a primeira batida, que foi de Ricardo Oliveira. A Chape também perdeu a quarta batida, mas Bruno Pacheco, do Atlético, errou e não colaborou com o time mineiro. E a Chape acabou vencendo por 4-3. Com esse resultado, o Galo deu adeus à competição e o Verdão do Oeste se classificou para as quartas de finais da Copa do Brasil. Outro time de Minas que também atuou pela Copa do Brasil foi o Cruzeiro. Jogando fora de casa pela primeira partida das oitavas contra o Atlético Paranaense, a Raposa saiu perdendo, mas conseguiu virar a partida. Na primeira etapa, os donos da casa saíram na frente com o gol de Thiago Carleto. O lateral esquerdo bateu uma falta de longe e colocou para os fundos das redes cruzeirenses. Mas o clube mineiro foi atrás do resultado e na etapa complementar, o aniversariante Henrique deu um presentão para a torcida celeste ao empatar a partida. Até aí o jogo estava 1-1 e o resultado já era bom para o Cruzeiro, que era o visitante. O jogo estava se encaminhando para o final, quando aos 47, Raniel, que tinha entrado no lugar de Sassá, precisou apenas de uma bola para colocar para os fundos das redes do Atlético. Final, 2-1 para a Raposa. O jogo de volta vai ser no Mineirão no dia 16 de julho. E ainda hoje, pela Copa do Brasil, o Santos vai encarar o Luverdense pela partida de volta das oitavas de final. O duelo vai ser no estádio Paço das Emas, em Lucas do Rio Verde. Lembrando que o Peixe venceu o primeiro confronto pelo placar de 5-1. E teve time brasileiro em campo ontem pelo Grupo 4 da Libertadores da América. O Flamengo duelou com o Emelec no Maracanã às 9h45 da noite e Everton Ribeiro foi o nome do jogo. Isso mesmo, Dani. O primeiro tempo terminou sem gols e logo no início da etapa complementar, Everton Ribeiro aproveitou um rebote do goleiro adversário e colocou para os fundos das redes do time equatoriano. No finalzinho da partida, Everton apareceu de novo. O atacante cobrou uma falta com perfeição e ampliou o placar para o rubro-negro e garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores. O outro brasileiro em campo foi o Palmeiras. O Alviverde recebeu o Júnior Barranquilla no Allianz Parque. E o clube brasileiro não fez questão de ser um anfitrião receptivo. Pois é, Yudeu, a partida terminou em 3-1 para o Palmeiras. Théo Gutierrez deixou do time colombiano. Já Borja marcou todos os gols do time brasileiro e se classificou para as oitavas como primeiro do Grupo 8. Lembrando que as oitavas de final da Libertadores vão acontecer somente depois da Copa do Mundo. Você está ouvindo Estação Esportiva. O horário nobre do esporte no seu rádio. Na Universitária são 6h48. Um gol para a história. Levanta Daniel Gonçalves. O Um Gol para a História de hoje homenageia Antônio José da Silva Filho. Não sabe quem é? E se eu falar Birubiru? Ficou mais fácil? Considerado um dos maiores jogadores da história do Corinthians, o meia completa 59 anos amanhã. Natural de Olinda, Pernambuco, o atleta começou sua carreira no esporte, mas se destacou mesmo a partir de 1978, quando foi para o Corinthians. Logo de cara, o meia conquistou a torcida corintiana por seu carisma e principalmente pela disciplina. É, Dani, mas o jogador chamava a atenção de fato pelo grande preparo físico e aplicação tática dentro das quatro linhas. Atuando ao lado de jogadores como Sócrates, Casagrande e Vladimir, o volante compôs a democracia corintiana. E para homenagear Birubiru, Um Gol para a História de hoje vai relembrar a partida da volta da final do Campeonato Paulista em 1982. O duelo aconteceu no estádio Morumbi e o meia marcou o segundo gol do Timão nesse jogo. Reviva essa emoção na voz de José Silvério pela rádio Jovem Pan.
levanta Daniel Gonçalves para cobrir ataque, Marinho reparte pelo time do São Paulo, a bola volta para o Alfinete toca na ponta direita para Zenon recolhe, toca, passa Zenato, Birubiru vai por dentro, Zenon tenta a finta, ganha de Everton, Birubiru continua partindo, Zenon insiste na finta, leva a marcação de Albino também, vai para a esquerda, amigo desequilibrado, levanta na área para Birubiru, saiu da Birubiru, tocou, gol! Na confusão na defesa do São Paulo, ficou louca com a saída de Oscar. Zenon foi pela meia esquerda, levou a dois adversários e lançou esplêndido por trás da zaga, tocando para Birubiru que invadiu na saída de Valdir Pérez, ele tocou de mansinho, a bola foi morrer mansa no fundo do gol do São Paulo, na marca de 37 minutos, etapa final de jogo. Birubiru, camisa 11. O Corinthians venceu essa partida por 3-1 e se consagrou campeão, com a ajuda de um de seus maiores ídolos. O volante atuou em 590 partidas e é o artilheiro do clube com 75 gols marcados. Amanhã, Birubiru completa 59 anos. E essa foi a nossa homenagem ao jogador em mais um Gol para a História. Giro esportivo. Começamos o giro esportivo de hoje no mundo do vôlei. A seleção masculina segue na preparação para a Liga das Nações. E hoje à noite, a partir das 7 da noite, contra a China. O Brasil já havia enfrentado os chineses na última terça-feira, quando venceu o embate por 3-1. Se o técnico Renan Dalzotto utilizou os jogadores mais jovens no primeiro embate, hoje o time vai contar com força total. O central Lucão, o ponteiro Lipe, o oposto Evandro e o líbero Murilo, por exemplo, vão estar em quadra. Todos estavam presentes na final da Superliga e por isso foram chamados mais tarde. O segundo jogo contra a seleção chinesa vai acontecer na Arena Abaeté, localizada na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. A Liga das Nações vai ser a primeira competição que a seleção masculina de vôlei disputará este ano. A estreia vai ocorrer no próximo dia 25 contra a Sérvia, na casa do adversário. Enquanto a seleção feminina de vôlei disputa a Liga das Nações, uma das jogadoras decidiu se pronunciar sobre sua troca de casa. Trata-se de Gabi, que está saindo do Sesc Rio de Janeiro e indo para o Minas. É isso mesmo, Dani. A ponteira se manifestou sobre a troca de clube por meio das redes sociais. Ela ressaltou todos os sentimentos presentes nos 6 anos de Rio de Janeiro, além das conquistas durante o período, como títulos da Superliga e Olimpíadas pela seleção brasileira. Gabi entrou no Rio de Janeiro com 17 anos e se despede agora com 23. A jogadora está na seleção que disputa a Liga das Nações, mas tem sido preservada, já que ela tem sentido um pouco o joelho esquerdo, local que ela fez uma cirurgia no meio do ano passado. Das quadras para as pistas, foi encerrada ontem a segunda bateria de testes realizados para a temporada 2018 da Fórmula 1, em Barcelona. Na segunda-feira, a RBR terminou o dia na ponta, mas ontem quem liderou foi a Mercedes com Valtteri Bottas. O piloto fechou com a volta em Barcelona com 1 minuto, 16 segundos e 904 centésimos, porém teve a liderança ameaçada por Antônio Giovinazzi. O piloto, que é reserva da Ferrari, travou 1 minuto, 16 segundos e 972 centésimos. E no terceiro lugar, outra surpresa, uma das promessas da McLaren, que atua na categoria F2, Sérgio Sete Câmara, conseguiu um tempo de 1 minuto, 18 segundos e 39 centésimos. A primeira bateria de testes da temporada ocorreu em abril, no circuito de Shakir, no Bahrein. O próximo Grande Prêmio da Fórmula 1 vai acontecer em Mônaco, entre os dias 24 e 27 de maio. A briga pelo título da Fórmula 1 este ano, por enquanto, está entre a Ferrari e a Mercedes. E no Grande Prêmio da Espanha, a escuderia italiana sofreu com o desgaste dos pneus, forçando Sebastian Vettel a fazer um segundo pit stop. Resultado, a Mercedes conseguiu a vitória na prova, realizando a primeira dobradinha do ano.
O companheiro de equipe de Vettel, Kimi Raikkonen, nem mesmo terminou a prova saindo por problemas no motor. Em vista disso, Vettel elencou 3 pontos que ele considera que devem ser analisados pela equipe. O primeiro foi o fator de não terem sido tão rápidos. O segundo, o fato justamente da degeneração rápida dos pneus. O terceiro foi o problema na confiabilidade, já que os mecânicos confiram no funcionamento do carro de Kimi, causando a retirada do companheiro da prova. Os fatores deixaram a Ferrari assistir a Mercedes assumir de forma isolada a ponta da tabela no Mundial de Construtores com uma vantagem de 27 pontos. Vettel figura na segunda posição no ranking de pilotos com 78 pontos. A liderança continua com Hamilton, que acumula 95 pontos. Correio Esportivo. E o Correio Esportivo de hoje veio diretamente lá de Minas Gerais. Vamos ouvir o depoimento de um torcedor do Atlético Mineiro sobre um momento marcante no futebol para ele. Meu nome é Marcos Prado, eu sou de Belo Horizonte, eu torço para o Atlético Mineiro. O jogo mais emocionante, o jogo que mais marcou a minha vida, não tem como ser outro, cara. Eu tava no estádio, foi aquela final da Libertadores de 2013, Atlético 2-0 Olímpia. Um jogo em que eu não consegui fechar o olho do primeiro ao último minuto. E o Galo pecando demais nas finalizações. Não conseguindo armar o jogo, um time nervoso, um time tenso, um time muito ansioso. Aí quando deu o intervalo, cara... É até difícil descrever o que eu tava sentindo naquele momento. Mas eu tinha fé, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo. Eu tava rezando, eu olhava pro lado, tava meu irmão também de cabeça baixa, assim, olho fechado, tentando procurar esperança. Meu pai também, bastante tenso, bastante nervoso com aquele jogo. A torcida toda não parava de cantar um segundo. Você via tensão na torcida, mas o pessoal não parava de cantar em momento nenhum. Aí chegou no início do segundo tempo, gol do jogo. Aí foi aquela explosão. Todo mundo vibrando, nunca vi o Mineirão vibrando tanto naquele dia. E aí o jogo voltou a ficar tenso de novo. O Galo teve muitas chances. E perdeu chances claras, a bola na trave, no travessão a todo momento. E cara, a gente ficando nervoso porque faltava aquele gol. Faltava um gol, pelo menos levar pros pênaltis e sair. Aos 43 por volta disso, Leonardo Silva de cabeça, eu não acreditei quando aquela bola entrou, eu vibrei, ver um mix de emoções fortes assim, que cara, foi êxtase total. E teve aquela chance que o Ferreira escorregou, ele tirou o Vitor na entrada da área, ele e o gol, ele escorregou, que até hoje eu não acredito, até hoje eu vejo replay daquele lance, eu acho que ele vai lá, faz o gol e eu vou sair chorando do estádio. E nos pênaltis, cara, na prorrogação já foi muita tensão, o Galo teve muitas chances de nem precisar de pênalti naquele jogo, mas nos pênaltis, eu confesso, eu tava muito nervoso, cara. Eu queria ver, tava tipo, olhando, mas ao mesmo tempo eu não conseguia ver nada. Ao mesmo tempo eu só tava lá só existindo, porque é difícil de descrever. Uma sensação única. E quando o jogador do Olímpia chutou o último pênalti na travessão, foi um sentimento único de ver o meu time ganhando o maior título de toda a sua história. Naquele jogo, eu vi meu time campeão dentro do estádio pela primeira vez, de qualquer campeonato. E isso pra mim foi marcante. Foi muito maravilhoso esse momento. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária são 6 horas e 59 minutos. E chega ao fim o Estação Esportiva desta quinta-feira, dia 17 de maio de 2018. A apresentação foi de Daniela Vessiani e Ildeu Youssef. Produções e reportagens de Cláudio Augusto, Daniela Vessiani, Fabrício Vera e Ildeu Youssef. Com edição geral e monitoria de Daniela Vessiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Clóvis Henrique e Sandro Alves. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E para sugestões e participações, basta mandar a mensagem via direct no Instagram, @Estação Esportiva, ou pelo e-mail, estaçãoesportiva870@gmail.com, ou ligar para 3521-1936. Uma boa noite, ouvinte, e boa noite a você, Daniela. Boa noite para você, Ildeu. Boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil.
E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia.